Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos falar um pouquinho sobre escatologia bíblica. O problema da última trombeta continua para os pós-tribulacionistas, amém? E em realidade, para se afirmar que a última trombeta de Apocalipse é igual à última trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e também de 1 Coríntios capítulo 15, é necessário realmente um malabarismo, uma arte de caxangar, né? Porque realmente não tem nada a ver. Eu tenho um vídeo sobre isso, falando somente e exatamente sobre isso, as diferenças entre a trombeta paulina, como assim denominei, e a trombeta joanina, preto no branco, texto, análise simples de texto, e você vai poder ver que a Bíblia sempre tem razão naquilo que ela fala, amém? Mas, como eu disse, esse problema continua. Eu tenho batido insistentemente na tecla de que o sistema alegórico de interpretação, usado pela primeira vez em Orígenes, mas aproveitado 100% e até mais que isso por Agostinho de Hipona, na sua proposição amilenarista, é um verdadeiro tiro no pé para qualquer pretensão escatológica e principalmente da linha teológica do pós-tribulacionismo. É muito problema junto para um sistema de interpretação só. Eu costumo sempre dizer que o sistema alegórico de interpretação ele não tem critério. O critério sou eu, o critério é você, o critério é quem quer que seja. Amém? Você pode colocar a interpretação que você quiser e não tem parâmetro bíblico, não considera as profecias, não considera a literalidade, não considera nada. Você coloca literalmente aquilo que você quer. Em uma linha de coerência com os subsídios considerados aí ortodoxos, considerados aí essenciais do pós-tribulacionismo, se analisados de uma forma coerente, de uma forma honesta, vai nos levar a algumas proposições que podem até chocar aquilo que nós chamamos, ou aqueles que nós chamamos de pós-tribulacionistas mais populares, né? Mais povão. Por exemplo, uma análise coerente do pós-tribulacionismo e honesta vai nos trazer, primeiro, que não tem arrebatamento e nem pode ter, em hipótese nenhuma, arrebatamento na segunda vinda de Cristo. Primeiro, porque essa segunda vinda ela é para julgamento, e a igreja em momento nenhum ela é julgada porque já foi na cruz. Segundo, por causa de termos, o arrebatamento é arpazo. O que acontece em Mateus 24, versos 30 e 31, não tem nada a ver com arpazo, é epsunago, é congregação, né? É arrebanhamento, portanto não tem nada a ver. Segundo lugar, não tem trombeta de Deus na segunda vinda. Uma análise coerente do pós-tribulacionismo tem que revelar isso. Amém? Terceiro, não tem céu na segunda vinda de Cristo. Isso porque a igreja não pode subir, porque Cristo já desce. Portanto, vai para onde se Cristo, que é o noivo, está aqui na terra? E em quarto lugar, até certo ponto, não há iminência também na segunda vinda. Muito embora a maioria aí contundente de pensadores pós-tribulacionistas negue a iminência, faz isso com toda a veemência, e as publicações às vezes nem falam de arrebatamento, mas nega sempre a iminência. Só que eles falam que a vinda de Cristo é inesperada, e se inesperado não for iminente, né, eu não sei o que é então, né? A iminência faz parte também do aspecto de ser inesperado. Por esses 4 pontos, portanto, vemos que não tem como haver um acontecimento dentro do evento da segunda vinda de Cristo ao final da grande tribulação. Amém? Isso sendo coerente. Mas aí entra o caxangá. Como resolver essa situação? Douglas J. Moo, teólogo, escatólogo, pós-tribulacionista, ele propõe uma solução para isso. O que ele faz? Ele pega a igreja, que por si só é autônoma, e coloca ela em Apocalipse capítulo 11, através do método alegórico de interpretação. Palmas para o método alegórico de interpretação. Meus irmãos, desculpa a brincadeira, mas realmente é sem critério. Aí o que ele faz? Ele diz o seguinte: as duas testemunhas simbolizam a igreja. É isso
que o aliancismo, na verdade, propõe. Né? Tudo foi substituído pela igreja. 144 mil é a igreja, 2 testemunhas é a igreja, né? Portanto, caminha nessa linha. No seu livro, portanto, ele escreve uma coisa que vai tentar dar uma solução para isso. E no livro que eu estou com ele aqui, Quando a Trombeta Soar, na página de número 329, eu vou ler o trecho para vocês e você acompanha aí na projeção. Diz assim: ainda mais significativa é a descrição dos eventos no capítulo 11. Embora haja muitos detalhes obscuros nesse capítulo, sinceramente, eu não achei nada obscuro. Parece razoavelmente claro que 11, 11 e 12, ou seja, capítulo 11, verso 11 e 12, descreve a ressurreição das 2 testemunhas. Terá essa ressurreição algo a ver com o arrebatamento? Então ele começa a sugerir que o arrebatamento está aqui figurado, alegoricamente, aí, né, sobre as 2 testemunhas. E ele continua: o fato de que as 2 testemunhas, no caso, são descritas como subindo aos céus numa nuvem, pode sugerir isso, pois as nuvens são constantemente mencionadas em descrições do arrebatamento, conforme Mateus 24:30, que na verdade não é, discordo, Atos 1 e 9, aí sim, 1 Tessalonicenses 4:17 e Apocalipse 14:14. E assim como em outras referências ao arrebatamento, encontramos uma trombeta também nesse texto. Ou seja, meus irmãos, de acordo com Mu, né, escatólogo pós-tribulacionista, colocando a igreja em Apocalipse capítulo 11, o problema está resolvido, porque ali tem nuvens, né, tem céu, ali tem trombeta, ali tem arrebatamento, né? Então o problema está resolvido, né? Só, irmãos, que ele arruma um problema maior ainda, né? Ele arruma um baita de um problemão. Por quê? Porque o mesmo texto ainda fala de pontos importantes que ocorrem antes da ressurreição. Ou seja, essas 2 testemunhas, elas profetizarão por 1260 dias, conforme capítulo 11, verso 3. E também os corpos dessas 2 testemunhas serão expostos, ou seja, alegoriza a parte da ressurreição, mas não alegoriza a parte do sofrimento. Como conciliar isso? Ele já não dá uma solução para isso, ou seja, piorou aquilo que já estava ruim. Portanto, meus irmãos, o que acontece com essa tentativa de arranjar é um perfeito desarranjamento daquilo que já vem sendo pregado ao longo do tempo, que as 2 testemunhas elas são literais. E eu pergunto para encerrar, qual a necessidade que Douglas Moo ou qualquer pós-tribulacionista tem de provar 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4? Não é arrebatamento? Se não está lá na pós-tribulação, irmãos, é porque realmente não é para estar. Mas por que será que incomoda tanto eles a ponto de rearranjar e fazer, na verdade, aí um Frankenstein com a teologia escatológica para tirar a igreja do pós-tribulacionismo, né, do final da grande tribulação, e colocar no meio da grande tribulação? Ou seja, mexeu com toda a estrutura pós-tribulacionista, irmãos. Amém? Olha o problema. Não é melhor seguir a Bíblia? Não é melhor interpretar os textos como eles são? Aí depois o problema é o pré-tribulacionismo. E eu estou mostrando nesse vídeo que não. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, irmãos? Se a profecia é literal, vamos entendê-la literalmente. Amém? Se a Bíblia fala, né, de uma forma histórica e presencial, vamos dar a ela o valor presencial que ela tem. Amém? Vamos seguir o que a Bíblia diz. Concluindo, portanto, meus irmãos, só para acabar de jogar pá de cal, né? Se de fato Douglas Moo tem razão e a igreja sai do pós-tribulacionismo e vem, né, para o meio da grande tribulação, isso acontece no desencadear da 7ª trombeta. Então, para ele ter trombeta, só que é o seguinte, essa 7ª trombeta, ela é uma sequência de 7, ou seja, já vem uma pancada de juízo antes. Se a igreja vai presenciar a trombeta, ela vai participar da trombeta. Portanto, para que tantos juízos? Se a promessa é que ela não passará por esses juízos. Amém, irmãos? Se ela não passará, 1 Tessalonicenses capítulo 10 fala sobre isso, 5:9 fala sobre isso, Apocalipse 3:10 fala a igreja não passará.
Amém? Para que tantos juízos? E depois ainda vem 7 taças, irmãos. Né? Então, detalhes que muitas pessoas esquecem. Portanto, meus irmãos, deixa o caxangá para lá, deixa o malabarismo exegético para lá, né? E vamos viver, né? Vamos crer na Bíblia conforme ela está escrita. Porque disse Paulo, no capítulo 15 de Romanos, que tudo quanto foi escrito para o nosso proveito foi escrito para que nós, através dele, tenhamos consolação através das Escrituras, amém? Se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que você nos ajudasse, nos abençoando. E fazendo como? Curtindo, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Esses são mecanismos que o YouTube usa para projetar o nosso vídeo. E se você fizer assim, você estará nos ajudando a abençoar vidas através do ensinamento da palavra. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.